nós vamos pedir que o Senhor nos ajude e comentaremos, se Deus nos permitir, sobre a igreja local e a sua cidade e as suas influências. Cada igreja tem a ver com o lugar onde ela está, desde o seu nascimento, o seu crescimento, a sua multiplicação, preservação santificada, na espera da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, os primeiros membros são dos arredores de onde a igreja foi organizada. Depois, outros membros são chamados e a igreja vai ganhando forma e corpo de Cristo. Cada igreja tem as suas características dos irmãos, o jeito de falar, a cultura, os costumes. E com o tempo, esses valores vindo da nossa educação do mundo, eles vão diminuindo e a presença e o conhecimento de Deus, através da palavra, vai ganhando a forma e o corpo do nosso Senhor Salvador. As famílias que compõem a igreja e o seu pastor, sobre o comando do Espírito Santo do Senhor, ela cada vez mais vai cumprindo a sua missão neste mundo. E nós agradecemos a Deus porque a igreja em Osasco tem dado esse testemunho diante dos homens para podermos constatar essas verdades. Não diferente dos comentários às cartas neotestamentárias, quando o apóstolo Paulo comenta sobre um líder chamado Epáfras, e ele era da igreja de Colossos. Esse homem era um fiel ministro de Cristo, e assim disse o apóstolo Paulo em relação a ele, em tom elogioso, aquele irmão, em Colossenses 1:7. Como aprendesse de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Esta multiplicação de Epáfras, ela tem se acentuado, embora o mundo tenha perseguido homens de Deus, nós estamos sobrevivendo cada dia mais na fé e na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente as igrejas neotestamentárias carregavam o nome de onde eram e também os seus resquícios influenciadores das suas origens. Por exemplo, vemos numa certa igreja de Corinto, entre comer ou não comer carne, usadas nos sacrifícios pagãos, e depois eram vendidas nos açougues. Então Paulo, sabiamente, ele contemporiza algumas diferenças entre os coríntios, de alguns que já estavam aperfeiçoados do Espírito e outros que ainda carregavam costumes antigos. Em 1 Coríntios 10:25, Paulo diz: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Também várias igrejas eram carregadas do judaísmo, enquanto outras sob os costumes do paganismo, como nós vemos Paulo comentar aos coríntios. Algumas igrejas eram mais fiéis, desprezando tudo que não agradava ao Senhor, mas outras vacilavam entre o evangelho ensinado e as coisas teimosas do mundo. Por exemplo, a igreja de Pérgamo negava aceitar as influências da cidade, aquela cidade trono de Satanás, como João escreve. Eles não negaram a fé, ainda que perderam o irmão Antipas por ser fiel testemunha na batalha contra o império do mal. Situação de martírio que as igrejas brasileiras ainda não sofreram, graças a Deus. Embora o dono do trono de Pérgamo tem morada no Brasil, e nós sabemos. Como João escreveu na revelação do Senhor, Apocalipse 2:13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ainda, irmãos, que Satanás continue causando as suas maldades no mundo, e principalmente contra os filhos de Deus, Deus envia mensageiros com poder da vida eterna e a proteção de Deus, para organizarem redutos aos que amam e buscam o causador da salvação.
lugar onde as portas do inferno não são fechadas, não prevalecem. Através dos pioneiros irmãos, missionários, famílias que abrem as portas das suas casas, pastores que chegam e organizam congregação, e os pastores residentes, tal qual os irmãos têm o privilégio de ter. Cuide deste homem, ame este homem. Homens que pregam o evangelho verdadeiro estão cada dia mais raros, porque sempre que Deus envia, é porque nesses desertos da palavra há campo fértil para estabelecer uma igreja de Jesus. Assim foi há 44 anos na igreja e na cidade de Osasco. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Isaías capítulo 55, e depois desse breve comentário nós vamos elevar ao Senhor mais uma oração para podermos proceder à leitura. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento nobre, pela existência das igrejas locais que permanecem fiéis ao Senhor, e neste momento uma gratidão especial aos irmãos em Osasco, irmãos amados que nós aprendemos a amar mesmo não estando com eles no dia a dia, ao ouvir a voz do seu líder e ver as pregações dos irmãos que estão já brotando como pregadores fiéis dentro da igreja, como uma verdadeira escola de discípulos. Então nós agradecemos. Pedimos nesse momento que o Senhor nos faça capaz de poder falar as suas verdades em nome do nosso Senhor Jesus, Salvador. Amém. Irmãos, vamos à leitura e agradecendo ao Senhor, Isaías 55, a partir do verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, nunca se apagará. Amém? Que Deus nos abençoe. Esta leitura do profeta Isaías, nós vemos uma figura dos corações das pessoas sem a palavra de Deus, como a terra sem as chuvas do céu. Elas são áridas e estéreis como um deserto. Mas Deus diz que a sua palavra certamente alcançará um efeito semelhante ao produzido pelas águas derramadas sobre o solo. Esta chuva nunca desce em vão. Torna a terra fértil, alimentadora e viável. Os agricultores saem para a semeadura alegres e na paz guiados. Assim diz o profeta. Por onde eles passam, a alegria das boas novas é manifestada em cânticos da segurança. A presença dos agricultores neste novo campo, na presença do Senhor, transformam toda a paisagem natural antiga de qualquer deserto que for. Os vegetais comuns das terras áridas são substituídos por vegetais amadeirados e cercas vivas, os valados do Senhor que cercam seu povo. O efeito das chuvas faz com que nunca mais brote o inútil, o espinhoso e o amargoso. Assim é o Espírito Santo habitando nos novos filhos de Deus. Quando as chuvas precipitadas
chegam ao solo, brotam as sementes plantadas na boa terra. Assim a palavra pregada aos homens em lugares determinados e escolhidos por Deus. Graças a Deus, nós enxergamos na igreja de Osasco um local de chuvas. Nada neste mundo, nada é por acaso, principalmente quando se trata da semeadura da preciosa semente. O agricultor não explora novos terrenos se não ter consciência de que lá colherá bons frutos. Nunca voltará decepcionado. Toda e qualquer palavra pronunciada sobre a demanda do Senhor no bom solo nunca será sem efeito, ainda que seja para brotar apenas uma semente. Quando o anjo do Senhor falou para Felipe, o evangelista, viajar para o lado sul, descendo de Jerusalém para a deserta Gaza, ele obedeceu e foi sem saber que a causa era apenas para uma alma faminta. Felipe ensinou e batizou um homem etíope em viagem, quando retornando da adoração em Jerusalém. Aquele africano, no caminho de volta, lia o profeta Isaías e nada entendia, mas ele lia, mesmo não entendendo. Felipe chegou e anunciou que o cordeiro que ele lia era Jesus, e é Jesus. Então ele entendeu de quem o profeta Isaías falava. O etíope creu e foi batizado. Missão cumprida. A semente brotou. Assim são os mensageiros obedientes, incansáveis, persistentes e certos de frutos abundantes. Por causa deles, o Evangelho faz acontecer sobre a demanda do Senhor. Isaías 53:7 é onde o etíope lia. O relato desse caso está em Atos 8, 26 e 40. Por semelhante obediência a Felipe, como nós acabamos de contar para os irmãos, por 44 anos, em Jardim das Flores, o Senhor olhou para este determinado lugar e então ele enviou os seus desbravadores, irmãos fiéis, determinados e certos que não estavam fazendo algo que não ia prosperar. E o Senhor fez chover até hoje, Ebenezer, como acabou de ler e explicar tão bem o nosso amado irmão Plínio, chuvas de bênçãos. O Senhor chamou o obediente pastor Eduardo para estar como Epáfras, aquele homem de Colosso, para estar em Osasco, junto com os irmãos, como um pastor residente, como um homem que está com os irmãos sempre. Graças a Deus. Em Colossenses 4:12, à semelhança dos irmãos, Paulo diz: saúda-vos, Epáfras, isto é, dê as saudações a este homem que Deus colocou entre vós, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Assim seja, irmãos, nas nossas igrejas, com líderes fiéis. Todo pastor enviado por Deus ama as suas ovelhas, cuida das ovelhas, sofre pelas ovelhas e vive entre as ovelhas. Ele jamais esfola as suas ovelhas. Velam pelas almas dos irmãos noite e dia, choram por eles, sofre por eles, como aqueles que hão de dar conta delas, como nós vemos em Hebreus 13:7. Quem pode contar melhor
o que se passa na vida de um pastor de uma igreja fiel, além dele, é a sua família e a própria igreja. Amém? Não deixe os de fora contar a história de vocês. Deixe eles assistirem a história de vida que a igreja tem. Toda a igreja do Senhor tem uma bela história de vida para contar. Histórias tão reais que brilham os nossos olhos de lágrimas por participarmos em gratidão de todas as dificuldades, os enfrentamentos e as vitórias. Pela perseverança dos que se foram, do que estão na igreja e daqueles que estão sendo preparados para continuar e daqueles que Deus vai trazer para continuar. E hoje vemos essa formidável igreja, amada igreja, entre homens e mulheres fiéis, espalhando sementeira pelos arredores e por gerações, como a chuva que cai sobre a terra de Osasco, mandada por Deus. O Senhor tem os registros dos trabalhos feitos, das raízes das gerações dos irmãos, e o compromisso e comprometimento de cada um, dos que se foram e dos que chegaram. E tem em conta cada sementinha, cada culto, cada oração, cada visita aos necessitados, cada ajuda aos necessitados, cada evangelismo feito, cada deslocamento entre os irmãos que fizeram para ajudar esse trabalho santo do Senhor. Como incentivou Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Tenha certeza, irmão, dessas verdades. Osasco e principalmente o bairro onde os irmãos se reúnem por esses 44 anos, estão responsáveis pela presença da palavra do Senhor nestas redondezas, nesta vizinhança, instalada para anunciar o reino eterno nesta cidade. Todos estão comprometidos com a igreja, os membros e os cidadãos de Osasco na sua vizinhança, são cúmplices pelas oportunidades e cultos nessa cidade, aproveitados ou não, validados ou desprezados. Quanto mais perto da igreja, até alguns ao ponto de ouvirem os cânticos dos irmãos, nos domingos de manhã, nos dias da semana e nos finais de semana, nos feriados ou em qualquer dia. Esses vizinhos conhecem até o horário de culto. Quantas vezes já não viram os irmãos chegarem bem arrumadinhos para aquele culto, sempre no mesmo horário? Talvez a vizinhança dos irmãos suponha que esta igreja está num lugar onde os irmãos reúnem por coincidência e vantagem comercial, ou por causa de outras conveniências seculares. Não percebem que as chuvas abundantes têm caído neste talhão de terra. Muitos lugares não têm pregadores e nem igrejas da verdade do Senhor. Essas regiões são áridas, como o profeta Isaías disse. Como as cidades bíblicas de Tiro e Sidom, com poucas oportunidades de presenciar uma igreja ensinadora, vez ou outra cai algum chuvisco para brotar apenas algumas ou uma semente. Um etíope, por exemplo, quem está acostumado com o deserto, com apenas chuvas passageiras, chamada Felipe, faz efeito milagroso e dá seu valor que merece. Enquanto poucos lugares são como as cidades de Corazim e Betsaida e Cafarnaum, cidades também bíblicas, a Galileia, na Galileia das Nações, região privilegiada como nenhuma outra foi. Jesus vivia por lá,
circulava por lá e morava com eles, vivia com eles, ensinava e praticava as maravilhas, região de chuvas seródias, tão constantes, mas por pouco tempo. Podem estar certos que em Osasco, no bairro onde os irmãos reúnem, tem mais das cidades da Galileia, as cidades sírio-fenícias. Palavras de Deus em abundância, lugar de chuvas por 4 décadas e 4 anos. Vamos ler para ver como a pregação é uma questão de oportunidade em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, disse Jesus: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco de cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Fortes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que cabe a nós um comentário. Quando Jesus avalia comparativamente a sentença da cidade de Sodoma, imagino que o seu humor não é tolerante com orgulho e desprezo às pregações oferecidas via delivery, que é uma palavra hoje que está bem fácil de todos saberem. Recebem na porta das casas, na sala, com uma comodidade incrível, jamais nós imaginaríamos como você está neste momento. Percebe que essas oportunidades já não é mais de vizinhança, é de entrar dentro da sua casa. Então nós podemos fazer essa leitura e entender que o Senhor está observando todas as oportunidades quando a chuva cai. No dia do Senhor, muitos, e inclusive os nossos vizinhos das nossas igrejas, os nossos amigos, os nossos parentes, conhecerão o exemplo de fé e esperança no deserto. Aquela mulher estrangeira estava na região sírio-fenícia, é a próxima leitura nossa, e ela estava nas cidades que acabamos de ler, entre Tiro e Sidom. Ela vai testemunhar que na única chuva da vida dela, salvou a sua lavoura para o resto da sua vida. Nessas antigas cidades de Tiro e Sidom, Jesus visitou um pouco, não passava tanto por lá, mas quando passou, causou tanto que permaneceu esta mensagem de alerta para nós, a qual nós vamos ler em seguida. Mensagem sobre sede no deserto e as fontes disponíveis aos que desprezam as águas vivas. Esta leitura, esse comentário que nós acabamos de fazer, está localizado em Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Acompanhem. Mateus testemunhou e escreveu. Leitura. E partindo Jesus dali, e foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nada, nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Esta mulher enfrentou, inclusive, o desprezo dos próprios discípulos de Jesus. Então ela soube o que era migalha, o que era sequidão, e qualquer gota que caísse para ela servia. Enquanto na Galileia acontecia ensinamentos, prodígios e milagres com tanta abastança, noutros lugares, como acabamos de ler, era muito mais uma questão de raras oportunidades. Assim ocorre nos dias de hoje, nada mudou em diferentes regiões do mundo. Pense em Osasco. Como anda a chuva por aí? E há quanto tempo? Deus abençoe, irmãos. Ainda mais que estamos nos tempos da ciência multiplicada, como nós vemos em Daniel capítulo 12, versículo 4, enquanto as pessoas correm de um lado para o outro, tomemos essas evoluções da multiplicação da ciência como oportunidades para chegar aos ouvidos dos homens por esse instrumento virtual que estamos usando nesta noite. Desde a impressão da Bíblia, os correios, a comunicação, o rádio, o telefone e hoje, irmãos, com o bom uso das redes sociais, agricultores do Senhor não perdem oportunidades para plantar. Tudo que é de tecnologia que aparece, a primeira coisa que ele pensa: vou plantar. Serve para plantar. Tudo que aparece na sua mão é um instrumento para plantar a palavra de Deus. Amém? Mesmo assim, sabemos que o porte físico, o presencial, o encontro, o olho no olho, sabemos que é insubstituível. Na presença, o calor é sem igual. Mas, irmãos, antes de reclamarmos, vamos usar as armas que temos para pregar o Evangelho. Além do mais, irmãos, a pregação do Evangelho deve ser acompanhada de excelentes testemunhos pessoais e virtuais, porque na verdade todos são reais no coração. Pois os homens condenados das nossas vizinhanças, que não aceitaram o Evangelho, e conhecidos de nós, que recusam ouvir a palavra de Deus, um dia, no dia do Senhor, essas pessoas procurarão qualquer defeitinho observados em nós para se desculparem naquele dia do Senhor. A postura e a pregação que a igreja tem tomado durante esses anos de vida pelos moradores de Osasco é observada e também anotada nos céus. O prédio físico, sabemos que é referência geográfica para os seus habitantes. O endereço nas redes sociais é mais uma oportunidade inédita que deve ser aproveitada enquanto temos. Porque se tiraram do homem presidente da República da maior nação do país, por que não pode cortar as nossas redes sociais? Mas enquanto temos, façamos bom uso. Embora a maioria nunca visitou a igreja, dessas pessoas que nos observam, deve saber o que se ensina nos cultos. Pelo que os irmãos são no dia a dia, as suas atitudes, seus negócios, seus relacionamentos, a maneira de ser e falar. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, pode observar. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Osasco é uma terra de oportunidade de 44 anos para todos. Devemos fazer de cada situação uma oportunidade da chuva que cai na terra. Creio que em Osasco tem chovido chuvas torrenciais faz 44 anos, mais tempo que no solo da Galileia. A quem é muito dado, a muito se pedirá. Lucas 12 e 48.
Deus vos abençoe. Deus nos ajude, irmãos. Continue firmes no Senhor. Que Deus nos dê força sempre. Como João escreveu na Revelação às igrejas: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que Deus nos ajude a fazer o melhor que podemos fazer, ainda com todas as nossas imperfeições. Nesse momento eu quero agradecer pela honra, não me vejo merecedor, por ter essa oportunidade de poder dirigir a palavra a tantos irmãos amados. Mas eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Agradeço ao amado pastor Eduardo Cadete, toda a sua família, toda essa maravilhosa igreja. Irmãos, vamos em frente. Que Deus nos abençoe. Obrigado.